Irmãos, boa tarde. Estamos aqui ainda em mais uma parte do nosso seminário, muito além da música, além da música. Hoje vocês podem ver, estou aqui de africana, de moçambicana, tendo a grande alegria de estarmos aqui na cidade de Nampula, no país de Moçambique, na casa dos nossos missionários. Aqui moram vários missionários nessa casa, pastor Calênio, Válbia, Diana, Luziene, a Lu da Bahia. E sempre tem missionários por aqui com a Júlia, que é a menininha que mora aqui com eles também. Temos pastores locais aqui, esses missionários que cuidam do projeto aqui, uma ONG chamada Mão para as Nações, em contato com os pastores da nossa igreja Casa de Adoração aqui. Temos uma igreja aqui pertinho. Depois vamos postar ali no Instagram algumas fotos deste lugar lindo, maravilhoso, de um povo que louva como ninguém. A gente fez vários vídeos aqui com os africanos mesmo, dançando, cantando, louvando a Deus. É altamente contagiante, a gente aprende muito com a alegria deles, na intensidade que eles louvam a Deus. E estivemos dando aqui um seminário de adoração para eles esses dias, e foi assim, ensinar quem já ama a adoração a adorar. É muito bom, mas alinhar eles com a Bíblia, né? E mesmo por mais que eles já conheçam a palavra de Deus, eles precisam conhecer cada vez mais de todos nós sobre adoração. Irmãos, nós saímos então do tabernáculo e nós vamos hoje começar a falar, vamos tomar um novo rumo aqui no nosso seminário, sobre o propósito da música profética. Muitos perguntam, né? Tanto se fala em música profética, adoração profética, mas o que é essa adoração profética? O que é essa música profética? Muitas vezes nós ficamos presos a uma lista, né, de músicas. Quando estamos ministrando, você faz aquela lista e tá certo, porque é melhor a gente se organizar, saber as músicas do dia. Às vezes você tem algum músico na sua equipe que não consegue tocar sem cifra, né? Não tem facilidade de pegar de ouvido, ou pegar um ritmo de última hora, né? Então, uma organização, lógico que é necessária. Mas isso tira a adoração profética? Não tira. A adoração profética é um improviso, né? Vamos chamá-la de improviso, quando Deus dá uma inspiração divina e você recebe um cântico novo, e esse cântico novo traz essa inspiração e Deus está dando ali um recado para a igreja. Ó, já estou dando uma dica do que possa ser a adoração profética. Então, nós vamos aqui mais ou menos uns, não sei quantos vídeos, talvez uns 4, para tentarmos aprofundar, que o Espírito Santo nos ensine o máximo possível sobre o que é essa adoração profética, né? Uma música que Deus me deu certa vez, ficou muito conhecida. Foi uma inspiração assim, muito forte que veio no momento em que 3 irmãos estavam sendo consagrados pastores. Na época a gente morava ali em Trindade, na igreja Casa de Adoração ali em Trindade. Foi aquela olhando para a cruz, né? Eu vi um casal muito jovem de pastores, um casal muito jovem sendo consagrado para Deus naquele dia. E uma moça, uma irmã muito querida, uma obreira, uma missionária, uma bênção aquela irmã. E nós estávamos consagrando aqueles 3 irmãos ali. E eu fiquei olhando para aqueles jovens, vendo aquele casal tão novo, se consagrando a Deus. E veio olhando para a cruz, olhando para ti. Então foi assim, deixei tudo para trás, deixei tudo por ti. Né? Deus estava também nos sinalizando de sair de Trindade, irmos para uma outra cidade, estava decidindo para que cidade que a gente ia mudar. Então foi um momento assim de uma inspiração, um tempo que a igreja estava vivendo. Então é muito importante, o ministério de louvor, ele está muito linkado com o tempo que a sua igreja local está vivendo, que a sua nação está vivendo, né? O seu país, porque a gente vê que os salmos, por exemplo, você tem salmos inteiros, com mais de 20 versículos. Eles estavam ali descrevendo, por exemplo, a saída do povo do Egito, não é? De quando Israel saiu, então descreve toda a travessia do Mar Vermelho, toda a situação do deserto, a angústia que Deus fez, o que as pessoas fizeram. Então,
A adoração profética tem muito a ver com isso, né? Você está ali, às vezes, em outros momentos, o seu pastor vai ministrar uma palavra e Deus, ou no mesmo momento, ou durante naqueles dias, Deus te dá um tema em cima do que a sua igreja, né? Do que o seu pastor está passando para a sua igreja ali exatamente naquele momento. Então, o primeiro propósito da música profética, se você quiser anotar, é dar o melhor de si para Deus. Se nós formos abrir ali no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo de 6 a 8, Malaquias, ele fala muito, vou abrindo aqui enquanto eu vou falando, Malaquias, ele fala muito sobre o nosso, vamos dizer assim, o nosso sacerdócio, né? Nós falamos do tabernáculo inteiro de sacerdócio. Então, o sacerdote, ele tem aquele coração de dar o melhor. O filho honra o pai, o servo ao Senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizer em que te desprezamos? Ele fala, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? E ele continua dizendo aqui o texto, quer dizer, o primeiro propósito dessa música é aquele coração onde eu quero dar para o Senhor o melhor que eu tenho para dar, com o meu instrumento, com o meu canto, com a minha... Eu queria que você guardasse no seu coração essa palavra, com a sua sensibilidade, né? A música já nos deixa bem sensíveis, né? Às vezes até demais. Mas a música a gente já desenvolve, né? Uma questão de sensibilidade com o que está ao nosso redor, né? A música ela é uma expressão do que as pessoas vivem, não é? Então, eu já estou ali naquela sensibilidade, mas eu tenho que ter aquela sensibilidade para mim poder dar o melhor até do meu dom para Deus, né? Seja você um profeta, tem o dom de curar, tem o dom de expelir demônios, do dom que você tem, com o canto que você tem, com o instrumento que você toca, mas essa questão, né, de eu dar o melhor. Então, esse melhor inclui tanto a parte técnica musical, como também o melhor do seu espiritual, né? Houveram profetas que receberam visitação de Deus, que eles ficaram como mortos, né? Eles se entregaram àquele momento ali de uma maneira plena. Então, você está ali naquele momento para adorar o Senhor. Esqueça o mundo, esqueça a vida, esqueça o que está para trás. Concentre-se, né? Para a gente ouvir o Espírito Santo, dicas da Luciana, né? Às vezes a gente começa a passar som, a mesa não tá legal, o microfone não tá legal, aquele teclado não presta, a caixa de som não sei o que, o retorno não sei o que. A gente às vezes fica assim, até perdido na parte, né? Ao nosso redor, isso nos desconecta, não deixa a gente dar o melhor. E às vezes o Espírito Santo, sabe, irmãos, é muito importante ter a estrutura para música, faz falta, mas se você não tem estrutura de som legal, não deixa isso tirar a unção do que Deus quer fazer. Não deixa isso roubar você de oferecer para Deus o melhor, né? Sobre pecado, então, aqui, sobre dar animal morto de qualquer jeito, eu não vou nem falar nisso, né? Eu posso, às vezes, não ter o melhor som, mas com o simples que eu tenho, né? Eu posso não tocar profissionalmente, mas com o simples que eu tenho, estou dando o meu melhor, né? E se eu sou um músico bom, e se eu estou numa igreja onde eu tenho uma estrutura muito boa, ok, eu acredito que isso até aumenta a nossa responsabilidade, não é? Porque quem muito é dado, muito será cobrado. A segunda questão muito importante no propósito da música profética, centralizar a Deus, manifestar o governo de Deus. O Senhor é o centro. Nós não somos o centro das atenções ali de forma alguma. Ele tem que ser o centro, né? E aqui eu quero até assim parar um pouquinho, vamos sim, aproveitar aqui a deixa, né? Pra gente falar, às vezes, até ao exagero, né, irmãos? Eu quero aproveitar para falar nisso. Porque hoje,
com a visão, assim, às vezes, de outros países, né? Com filmagens, com vídeo, tudo preto, toda luz preta. Tem louvor que pensa que é um palco, né? Eu já entrei em igrejas, assim, que é tanta luz colorida que você tem a sensação de você estar numa boate. E ali, quando o Espírito Santo desceu, eu estava sentado numa casa simples, de dia, um solão, queimando em Jerusalém, e o Espírito Santo desceu, né? Quando o Senhor desceu ali, com a glória de Deus desceu, quando Salomão terminou de construir o templo, né? Não precisa de luz escura, não precisa de jogo de luzes, né? Ok, mas Salomão tinha um templo lindo, maravilhoso, tinha, meu irmão, mas o Senhor se manifesta de tantas, eu estou falando de luz, né? De cores, de uma coisa que parece às vezes um show, às vezes uma roupa muito exuberante. Eu acho que nós precisamos voltar, eu quero até anotar essa palavra, eu quero preparar um estudo, uma meditação sobre isso. Uma palavra chamada simplicidade, né? Anotei aqui no meu caderninho, tá do meu lado aqui. Simplicidade. Deus se manifesta no simples. É Jesus que tem que chamar a atenção, não é a minha roupa, não é o meu cabelo, né? E às vezes a exuberância, né, de uma roupa, de uma marca, enfim, cuidado, né? Cuidado. A gente tem que ter cuidado, né? Enfim, acho que deu para entender, né? O Senhor tem que ser o centro, a profecia, Jesus tem que ser o centro da profecia, né? A profecia, ela não pode atrair a pessoa a Luciana, não é? Às vezes a gente como profeta, a gente dá uma profecia e as pessoas meio que depois ficam procurando muita gente, mas Deus me mostra, às vezes tá atrás da Luciana, né? A Luciana vai ser meu guru, não, eu não sou guru de ninguém, né? Quem tem que ser o nosso guia é o Senhor, não é verdade? A questão que a gente tem que fazer é entregar essa palavra, muitas vezes, além de entregar algumas situações, a gente vai ter o encargo de orar mesmo, né? Por aquela situação, colocar aquilo ali em oração constantemente, não é verdade? Mas quem tem que ser exaltado e centralizado com cada música, né? Nós temos que ficar ali em coração de trás da cortina e o Senhor ser glorificado. Amém? Cuidado com os elogios, né? Quero aproveitar aqui esse tema, porque Provérbio diz que o homem é provado pelos louvores que recebe. Que bom se você está sendo elogiado pela sua igreja, se você é uma pessoa querida na sua igreja, uma pessoa amada na sua igreja, mas cuidado com isso. Nós somos provados quando tudo vai bem, talvez até mais do que quando tudo vai mal, né? Porque quando a gente não sabe nada e alguém te elogia, você falou, Senhor, não sei nada e o Senhor me usou hoje, tá até aquela dor de barriga. Mas e quando a gente já tá assim um pouquinho mais maduro, que a gente já sabe um pouquinho mais, né? E as pessoas elogiam, nossa, hoje foi uma benção, não sei o quê. O nosso coração é provado pelos louvores que a gente recebe. Então, precisamos ter muito cuidado nisso. Amém? O próximo ponto que eu queria colocar, sim, o texto desse segundo ponto foi 2 Crônicas 5, 2 Crônicas 5, de 2 a 8, né? Que está falando exatamente de Salomão, que é o texto que eu falei aqui agora, ok? Terceiro, edificar a igreja. 1 Coríntios 14, 26, a Bíblia diz que tudo o que a gente faz, tudo seja para o louvor do Senhor. Tudo que nós fazemos, toda manifestação dos nossos dons, seja profecia, seja palavra de conhecimento, seja cantando uma profecia, seja falando uma profecia, seja falando um cântico, né? Apocalipse tem cânticos proféticos. Eu estou edificando a minha igreja. E aí, nesse aspecto, eu queria falar um minutinho sobre uma situação. Examine bem as letras da música que você canta na sua igreja, né? A gente percebe uma tendência de composições em alguns lugares do mundo e no Brasil, composições que elas centralizam muito a dor humana, a falha humana, o pecado humano,
as conquistas humanas, mas onde está a manifestação, o louvor para o Rei da Glória naqueles cânticos, né? Eu não vou aqui sair cantando música A ou B, mas primeira coisa, eu não concordo porque não está na Bíblia, não está no original da Bíblia, né? Se você vai pegar lá o grego, o hebraico, no hebraico eles não chamavam nem o nome de Deus, né? Eles falavam Hashem, o nome, né? El, Adonai, o Senhor, né? Mas não é um Senhor assim, um Senhor qualquer. Adonai é um Senhor com todas as letras maiúsculas. Criador de todas as coisas. Hashem. Olha, o nome, onde estava o nome parecia nada. O temor de Deus. Aí hoje músicas que se referem a ele como você. Nós temos um português tão rico. E estudando assim línguas, até no inglês, temos formas de referir a uma pessoa de autoridade, uma pessoa de respeito, formas mais antigas do inglês, mas sim, né? Que se refere como fi, como alguém, tu, né? Senhor, sabe, irmãos, ele é Senhor. Nossas músicas precisam edificar em nós o temor de Deus. Se você puder levar essa frase para mim, assim, eu já estou me considerando assim, ai, Senhor, nós estamos conseguindo transmitir alguma coisa, né? Vou repetir essa frase: nossa adoração, nosso louvor, nossas danças, nossas palmas, nossos regozijos, e como isso é bom, como nós estamos precisando nos alegrar na presença de Deus, eles precisam levar as pessoas ao temor do Senhor. Amém? O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Se nós cantarmos a santidade, as pessoas vão entender o que é santidade. Nós cantarmos o quanto nosso Deus é santo, santo, santo. Olhe os cânticos da Bíblia. Se você quiser, me manda uma mensagem, eu posso te mandar uma lista de cânticos da Bíblia, cânticos dos profetas, cânticos do Apocalipse, cântico de Moisés, cântico de Débora, cântico de Maria. E lá se vai quantos cânticos, cânticos de Isaías, cânticos de Ezequiel, que eles engrandecem em todo o tempo quem é engrandecido, edificado é o Senhor. Então, nossas músicas, elas precisam edificar a igreja. Como eu escuto assim as pessoas falando, eu gosto daquelas músicas antigas, né? Porque boa parte das músicas antigas eram músicas que levavam a igreja a uma simplicidade e o reconhecimento e uma humildade, né? Então, seus cânticos estão edificando a sua igreja, né? 1 Coríntios 14, 26 diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este revelação, aquele outro língua, outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Tem um salmo para entregar, tem uma revelação, vê uma revelação no louvor, porque tudo isso aqui pode acontecer no louvor. Uma oração em línguas, uma interpretação de línguas, né? Até isso é importante. O ministro de louvor está orando em línguas, tem que ter interpretação. Senão, ora ali baixinho, ele Deus em línguas. Porque a igreja não vai ser edificada se não houver essa interpretação, não é? Então, tudo para a edificação do Senhor. Quarto ponto, atrair os povos a Jesus. A música... você vai ler o livro de Salmos, é muito interessante como Davi, o salmo inteiro, o livro inteiro de Salmos, se você for abrir também o livro do profeta Isaías, o livro do profeta Jeremias, os livros dos profetas, eles não centralizam Deus só em Israel, né? Eles centralizam Deus em todo lugar, né? Bater palmas todos os povos, celebrar a Deus com vozes de júbilo, né? Todo ser que respira louve o Senhor. Então é um cântico ao Senhor, sim. O louvor, ele deve ser proclamado em todos os povos. Isso eu quero entrar um pouco aqui mais na adoração profética. Precisamos sim, né? Nas nossas adorações na igreja, falar das nações, cantar das nações, levar o amor às nações no coração do nosso povo, né? Eu particularmente na nossa igreja a gente tem incentivado as pessoas a cantarem em inglês, cantarem em hebraico, cantarem em espanhol,
cantamos às vezes em Makua, né, que é uma língua aqui da África, em Swahili, né, e aí vão as línguas que forem aparecendo, japonês, chinês, mandarim, o que for, né, porque Deus ama os povos. Ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, um ministro de louvor, ele precisa estar sintonizado com o coração de Deus. Se o coração de Deus queima pelas nações, o nosso coração não pode ficar doendo só por causa dos nossos problemas, né, irmãos? Nem ficar focando, assim, naquilo que eu estou passando. Nós precisamos também levar a nossa igreja e que as nossas músicas atraiam pessoas para o Senhor. E aqui eu quero aproveitar e dar mais uma dica, né? Um apelo, vamos dizer assim, talvez seja mesmo um apelo. Meus irmãos, cadê os ritmos, não é? Cadê os ritmos brasileiros? Cadê os ritmos africanos? Cadê os ritmos, né? Vim da Índia esses dias, como é difícil cantar as músicas indianas, mas conheci um pastor, um adorador, e ele me mostrando os ritmos, os instrumentos. Aqui em Moçambique foi um lugar que tinha uns instrumentos que eu nunca havia visto, que até eu só vi aqui na África. Você vai lá na Índia, são outros instrumentos, outro tipo de entonação de voz, não é escala diatônica, outro tipo de escala. Então, assim, Deus é variado. Deus é a multiforme sabedoria de Deus. Variado não, Deus tem variedade. Corrigi meu português, né? Perdão. Deus tem muita variedade, não é? E às vezes nós traduzimos músicas americanas porque vai bombar, vai vender, infelizmente. Aí se faz uma música brasileira, não vende tanto, enfim, não sei o que acontece. Tem ministérios americanos, realmente, benção, irmãos, mas cadê a nossa diversidade, né? Latino-americana. Eu vejo, por exemplo, as músicas, eu estou estudando no espanhol, as músicas hispânicas, né? Dos colombianos, dos argentinos, dos venezuelanos, na própria Espanha, a gente vê que eles usam um pouco mais o ritmo latino, o ritmo, a salsa, os ritmos deles. Nós temos vários. A gente chega aqui na África, eu joguei para os meus irmãos, pelo amor de Deus, não fica traduzindo música de outros países para vocês, não. Pega a Bíblia e vamos compor música nos ritmos de vocês, porque Deus se alegra de ouvir o som de cada povo de lugar. Eu acho que quando ele quer ouvir um povo dançando, ele vem aqui na África. Então, cada lugar do mundo que ele vai atrás de uma coisa. Você vai na Rússia, tem a dança da Rússia. Você vai no Rio Grande do Sul, tem uma dança. Você vai no Rio Grande do Norte, tem outra dança, tem outro ritmo, tem outros instrumentos. Então, enfim, atrair povos a Jesus. Em Gênesis capítulo 2, ele disse para Abraão, olha para as estrelas do céu, contempla as estrelas do céu, porque eu vou fazer você pai dessas nações, eu vou te multiplicar em todas as famílias da terra. Nós somos filhos de Abraão, nós temos uma herança nas nações. Amém? E também aproveito, eu vou fazer outra coisa aqui. Outro objetivo do nosso louvor, destruir as obras do diabo. Amém? Para isso é muito importante nós estarmos em completa, absoluta santidade. Nossas músicas têm que impactar as trevas, temos que ir para impactar, repito o que já falei no tabernáculo inteiro. Você tem autoridade para pregar, para cantar o que você está pregando, o que você está cantando, o que você está declarando com seu louvor, ponto, não é? Destruir as obras do diabo. Se ele é como um leão que anda ao nosso derredor para nos devorar, né? Tentando nos destruir, o que é que nós temos que fazer com ele? Que as armas da nossa milícia não são carnais, mas as nossas armas são poderosas em Deus. Você tem vivido uma vida de santidade? 1 João 3,8 diz assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que ter essa sede, essa vontade de ver o diabo ser destruído. Por isso que o ministro de louvor, o adorador, ele tem que saber da vida das pessoas que estão na igreja. Nós temos em Romanos 16, 20, 1 Coríntios 19, 13. O louvor precisa destruir, ele precisa ser impactante. De nós tem que escorrer aquela unção que quebra o jugo, amém? Ali do nosso altar, do nosso quarto, com o nosso instrumento, sozinho com Deus,
Tem que fluir esse rio, tem que fluir essas águas que vão destruir o que o diabo está fazendo. Amém? O tempo urge por uma manifestação dos filhos de Deus que destruam com as nossas palavras, com o nosso comportamento com autoridade. Não seja covarde, né? Não podemos ser covardes. Vamos lá. Destruir as obras do diabo no espírito, na alma e no corpo. Destruir essa obra do diabo no espírito, espíritos familiares, trabalhos de macumbaria, enganos, maldições. Coloquei aqui Hebreus 1,14, 1 Crônicas 21, 27. Destruir as obras do diabo na alma, opressões, perturbações, insônias, tristezas, medos, opressões, todo tipo de transtorno hoje emocional que as pessoas carregam. A música não deixa de ser um refrigério, né? E Deus não tem preconceito em falar de alma, não é? O Senhor fala da nossa alma, Ele fala, bendize a minha alma ao Senhor, louva a minha alma ao Senhor, porque estás abatida a minha alma. Na minha angústia invoquei o Senhor, Ele me livrou de todos os meus temores. Então, a nossa alma está o tempo todo citada na palavra de Deus. Elias passou uma crise profunda de alma após matar ali os profetas de Baal, né? Jesus, em angústia intensa antes da cruz, suou gotas de sangue. Então, a alma das pessoas, nós precisamos ajudar, nós temos que ser um facilitador de ligar a alma das pessoas ao Senhor. E de que mesmo que elas cheguem abatidas ali no culto, na presença de Deus, a gente ajudar as pessoas a elevarem sua alma, né? Elevo. Então eu pego uma coisa que está aqui embaixo, eu elevo ela para cima. Senhor, eu estou aqui, mas eu vou apresentar tanto a minha vida como a vida dos meus irmãos agora aqui, na tua presença. Destruir o que o diabo está fazendo na alma das pessoas. Por quê? Porque a Bíblia fala para desenvolver a salvação. O processo da alma, ele é contínuo, né? Em nós também. Enfim, a nossa alma, medite se o que você tem cantado tem ajudado a salvar a alma das pessoas, não é? Nós precisamos ter essa graça. Às vezes queremos cantar uma música alegre, tem um irmão que não está muito alegre naquele dia, então a gente tem que ter sabedoria para tocar a alma das pessoas com o nosso louvor, com a nossa adoração, muito amor pelas pessoas, né, irmãos? Tem pessoas que chegam em luto, tem irmãs que chegam ali, estão com filhos presos, estão com os filhos na droga, um casal que se divorciou, ou que estão quase à beira de, né? É muito doído, a gente sofre na vida, né? Então, o que a gente fala, a gente não pode machucar quem já está machucado mais do que já está, né? Então, nós temos que transmitir todo esse amor, um contexto de amor naquele momento, não é isso? E destruir as obras do diabo na cidade, na nação, doenças e enfermidades. Isaías 53, 4, 5, todo mundo sabe de cor. Nosso louvor tem que expressar a palavra de Deus, amém? Peça para Deus te dar uma música com Isaías capítulo 53. Deus tem um negócio comigo assim. A maioria das músicas que ele me dá é sobre fé, e na fé, e o impossível, e a fé e o impossível. O Senhor, precisa fazer umas músicas de outros temas, né? Para o Senhor, mas acho que é porque eu preciso de muita fé e as pessoas que estão ao meu redor, né? Que Deus me ajude a transmitir fé. Mas precisamos ministrar cura, libertação, enquanto a gente, milagres, enquanto a gente canta. Você gostaria que uma pessoa fosse curada simplesmente enquanto você está cantando, aquela pessoa é curada pela presença de Deus. Olha que coisa linda que Deus pode fazer. Tudo que é com propósito santo, Deus prospera. Então, por que você quer ser um profeta na adoração? O que te motiva? Qual é o seu propósito, né? Aqui eu te dei uma lista e com certeza o Senhor vai nos revelar mais, vai revelar para você algum outro motivo de termos uma adoração profética santa na presença de Deus. Amém? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Essa foi a primeira parte, quando a gente começou a falar do propósito da música profética. Um abraço, irmãos. Fique com Deus.